Pode subir lá? Eu vou subir aqui que fica mais fácil para vocês me verem, porque senão o banco cobre, né? Devido à grande estatura. Eu digo que meus pais, quando colocaram o nome Paulo, profetizaram sobre a minha vida. Mas fazer o quê, né? Paulo significa baixo, de pequena estatura. Estão entendendo por que me chamam de Paulinho? Amém? Glória a Deus. Então foi uma profecia, não tinha como crescer. É um nome profético. Então tem que se cumprir na vida de todos nós. Amém? Glória a Deus. Posso puxar um pouquinho do lado aqui? Amém. Tanto faz, qualquer um. É que eu gosto de movimentar, então eu gosto de andar. Amém. Glória a Deus. É sempre um prazer estar com vocês, com essa amada igreja, que o Senhor colocou, depositou no nosso coração, e aprendemos a amar, estar junto, tanto quanto possível, e em especial, meu amigo, meu irmão, pastor Daniel e sua família, que tanto nos recebe com carinho, e juntamente com a igreja. Então, sempre é motivo de alegria e gratidão poder estar com vocês. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia comigo, lá em Atos. Nós vamos meio que dar continuidade ao estudo que está sendo feito no livro de Atos. Atos 28, já está quase encerrando. Aí começa praticamente hoje eu começo o último capítulo da história de Atos bíblica. Mas eu espero de todo o meu coração que o livro de Atos continue na sua vida. Atos dos Apóstolos. Ou seja, vocês ainda continuem a escrever uma história como servos e servas, discípulos e discípulos de Jesus ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Atos não termine aqui, mas continue aí, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler a passagem e já vamos meditar na palavra. Todos acharam aí? Atos capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A minha tradução é a King James atualizada. Se vocês conseguirem colocar, ótimo, obrigado. Aí fica fácil para todo mundo acompanhar. Amém? Podemos começar? Diz assim a palavra de Deus. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa à mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza, esse homem é um assassino, pois tem sido salvo do mar revolto. A justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Versículo 7. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. Eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento e que necessitávamos para a viagem. Amém?
Pai, eu te louvo e te agradeço por tua bondade, amor e misericórdia. Te agradeço, Senhor, por esse dia de gratidão em que nós nos encontramos reunidos como Igreja de Jesus Cristo, para prestarmos culto de louvor, adoração e gratidão a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Receba, Senhor, portanto, cada irmão, cada irmã, cada coração que aqui nessa noite está oferecendo a Ti esse tempo. Fala conosco e que possamos sair aqui edificados mediante a Tua palavra e o poder e a unção do Teu Espírito Santo, que nos convence acerca do pecado, da justiça e do juízo, de forma tal que pelo aprendizado da Tua palavra nós possamos transmitir, possamos falar, possamos anunciar a mensagem de Jesus Cristo, que vive e reina em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Como nós vimos já logo no começo do culto, a pastora Lúcia fez aqui a abertura pedindo que vocês, numa única palavra, dessem um motivo de gratidão. E hoje nós estamos comemorando o culto de ações de graças. Ações seguiriam atos de gratidão. Ações de graça que nós rendemos ao Senhor, o qual foi o dia de ação de graças na quinta-feira, e o culto está sendo feito hoje. Então, hoje nós estamos oferecendo esse culto de ação de graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez você não tenha se apercebido, mas nesse episódio da vida de Paulo, revela alguns milagres que são motivos de gratidão. E eu pergunto para você, qual é a maior característica na vida de uma pessoa que é grato? Qual é a característica na vida de uma pessoa que ela consegue expressar que é uma pessoa grata? Ao longo dessa mensagem, você vai ter a resposta para isso. E aí, temos que trazer para a nossa vida essa reflexão. Porque todos nós precisamos ser gratos. Porque se você, tinha um pastor que era auxiliar, e ele falava o seguinte: irmão, quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você faz, você levanta a mão assim, ó, deitado. Você levanta a mão. Se não tiver tampa, dê glória a Deus. Então, só o fato de você respirar é motivo de gratidão. O fato de você estar aqui nessa noite é motivo de gratidão, porque você veio, você deixou os afazeres, deixou o lazer, deixou tudo de lado para ter um tempo de gratidão, de oferecer culto ao Senhor. Tempo em que você poderia, ou outras pessoas, estão se matando, estão acamadas, estão acometidas de uma enfermidade mortal, estão vivendo talvez os últimos respiros, os últimos segundos de vida. Mas nós estamos aqui. Isso é motivo de gratidão. Amém? E principalmente depois de um testemunho maravilhoso desse do Gustavo. Que bênção. Glória a Deus. E nós profetizamos em nome de Jesus que o Gustavo não vai passar por outra cirurgia. Em nome de Jesus. Nós cremos, porque servimos a um Deus Todo-Poderoso, que para Ele não é impossível. Mas se porventura Ele precisar, saiba que vai ser para testemunho de honra e glória no nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. No culto do domingo passado, o pastor Daniel falou a respeito do naufrágio do navio em que Paulo estava sendo levado para Roma para ser julgado. Nessa viagem, todos os marinheiros estavam confiando no timoneiro, segundo o pastor, quando ele falou, estavam confiando no timoneiro, segundo a palavra, confiando no timoneiro e no barco, que era um barco de grande porte, que lhes oferecia uma aparente
segurança, confiando num homem que tinha uma experiência, que era um homem do mar, conhecia profundamente talvez aquela rota, conhecia profundamente o barco, e também o barco que oferecia segurança pelo porte, pelo tamanho. Não era um barco que qualquer vento, qualquer onda o levasse ou fizesse afundar. Então eles estavam confiando muito nessas duas questões, no timoneiro e na capacidade do barco. A confiança no mundo, queridos, em coisas, dinheiro, poder, autoridade falível, leva à decepção. É ou não é? Tenho certeza que você já se decepcionou com alguma coisa, que você depositou uma confiança e aquela confiança foi por água abaixo. Numa pessoa, num bem, num dinheiro, numa proposta de trabalho. Você depositou e houve uma decepção da sua parte. E o interessante é que a decepção, por sua vez, leva ao murmúrio. E esse é o sinal da ingratidão. Qual era a mesma pergunta que eu fiz no começo? Qual é a característica de uma pessoa que é grata? Ela não murmura. Ela não murmura, porque ela sabe em quem ela tem depositado a sua confiança. Ela sabe que o Senhor é o Senhor provedor, e tão somente Ele, mais ninguém, sabe o que é melhor para mim e para você. Porque a Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem. Aquilo que muitas vezes pensamos que é o melhor para nós, Deus fala assim: não, não é o melhor. Isso não vai te fazer bem. Isso vai te prejudicar. Isso vai fazer com que você venha até perder a salvação. E muitas vezes pedimos errado. Pedimos errado, achando que aquilo é o melhor para cada um de nós. Mas tão somente o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, quando Ele nos dá, ou quando Ele não nos dá, nós damos glórias a Deus, porque sabemos que Ele sabe o que é melhor. E mais ninguém. Nem mesmo nós. Nem mesmo nós. Aqueles que servem ao Senhor, confiando que Ele está no controle de tudo, não murmura, mas espera e confia na soberana vontade de Deus para com as nossas vidas. E a vontade de Deus, queridos, nos diz a palavra. Vamos ver quem aqui frequenta a escola bíblica dominical. A vontade de Deus nos diz a palavra que ela é boa, perfeita e agradável. Isso não é maravilhoso? E a vontade de Deus é para quem? Eu acho que é para esse templo aqui. Eu acho que a vontade de Deus é para o meu carro. Eu acho que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, é para a minha casa. É ou não é? Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Ainda consegue aquele que não murmura, aquele que é fiel, aquele que é servo, serva do Senhor, consegue enxergar as mãos do Senhor agindo em seu favor em todo o tempo. E eu tenho como um texto também muito, muito querido, que deveria ser o texto áureo daquele que é grato, que está em Romanos 8:28. Esse deveria ser o texto áureo de todo aquele que é grato a Deus. Sabe o que diz lá? Romanos 8:28. Estamos certos, olha a certeza, olha a convicção. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Age aonde, irmãos? Todas é tudo. Não é uma coisa ou outra. Deus age em todas as coisas, a fim de beneficiar todos os que amam, todos os que foram chamados conforme o seu plano. Você foi chamado? Você ama o Senhor? Então a vontade do Senhor para a sua vida é que você seja perfeito, bom e agradável. Amém? Glória a Deus. Como diz esse versículo,
Deus age em todas as coisas. Vejamos então, a partir de agora, o agir de Deus nessa passagem de Atos 28. Vamos lá? Vamos caminhar um pouquinho nessa passagem que nós lemos. Veja bem, o primeiro agir de Deus está no versículo 1. Estando a salvos na terra. Atos 28, deixa aberto aí que nós vamos caminhar um pouquinho nessa passagem. Olha lá o que diz: estando a salvos em terra. Conforme a promessa do Senhor a Paulo, nenhum dos que estavam naquela embarcação pereceu. O pastor leu isso daqui no domingo passado, lá em Atos 27, 23 e 24. Você pode colocar para mim aí, querida, Atos 27, 23 e 24, para que a gente possa ver. Atos, capítulo 27, 23 a 24. Se for complicado, eu leio aqui. Vou ler aqui, ó. Atos 27, 23 e 24. Pois ontem, dizendo Paulo dizendo à tripulação daquele navio, ele falava o seguinte: pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos que estão navegando contigo. Ou seja, ninguém ia se perder, ninguém ia morrer. E aqui o primeiro agir de Deus foi o livramento que o Senhor deu àquele barco que naufragou, se destruiu, perdeu-se tudo, mas nenhuma vida se perdeu. Nenhuma vida se perdeu. Todos conseguiram chegar a salvo na ilha de Malta. Todos que estavam junto de Paulo. Presta atenção. As bênçãos alcançam aqueles que estão à volta daquele que é fiel. Você é fiel ao Senhor? Então creia, as bênçãos não é só para você, mas sim para a sua família, para a sua parentela, para os seus amigos, aqueles que veem em você um bom testemunho, um homem, uma mulher, servo e serva do Senhor, fiel e temente, que dá bom testemunho. As bênçãos vai ser alcançado através de você na vida deles, em nome de Jesus. Isso eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua parentela, em nome de Jesus. O segundo agir de Deus que nós vemos aqui nesta palavra, cordialidade. Versículo 2. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Existe alguma versão na palavra de Deus que diz que naquele tempo Malta era habitada pelos bárbaros, por um povo chamado bárbaros, que ao contrário do sentido pejorativo da palavra, foram pessoas que trataram bem a todos os náufragos daquela embarcação. Olha lá, o que eles fizeram? Prepararam uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Os bárbaros poderiam ver ali naquele acontecimento, naquele naufrágio, uma grande oportunidade de levar alguma vantagem sobre aqueles homens, ou até mesmo de agirem agressivamente, mas agiram cordialmente. Isso é ou não motivo de gratidão? É ou não é motivo de gratidão? Sendo bárbaros, eles não os maltrataram, muito pelo contrário, os acolheram bem, acenderam fogueira, de forma que eles pudessem se aquecer diante do frio que se fazia. Totalmente oposto daquilo que eles eram considerados como bárbaros. É motivo de gratidão. Terceiro agir de Deus, proteção. Versículo 3. Uma víbora espantada com o calor, agarrou-se à sua mão, ou seja, a mão de Paulo. A víbora não apenas picou, a gente vê muito em filmes e em reportagens que a cobra, ela pica e sai, não é verdade?
No caso de Paulo, não. Ela picou e ficou grudada, ela ficou mordendo, a ponto de Paulo ter que chacoalhar em cima do fogo para que ela se soltasse e caísse. Ela não simplesmente picou, ela agarrou-se à mão de Paulo. E isso é coisa rara numa víbora, porque ela pica e espera a sua vítima, a sua refeição, às vezes, a morrer, e depois ele a devorar. Paulo não deixou isso incomodá-lo. Ele não gritou, por que Deus? Ele não aguentou, ele disse, eu não aguento mais isso, eu não aguento tanto sofrimento, tanta perseguição. Ele não falou nada. Ó Senhor, não consegue ver que eu estou a seu serviço, sou o teu servo. Às vezes, nós temos a prepotência de achar que somos melhores que os outros, fala a verdade. Eu sou um homem, muda até o tom de voz, eu sou um homem servo dos Deus Altíssimo, e nada pode acontecer comigo, porque eu sou um homem fiel, uma mulher fiel, um temente a Deus, e nada pode acontecer. A prepotência de muitas vezes sermos chamados filhos, filhas do Senhor, servos e servos do Senhor, espanta a humildade e a necessidade de nos humilharmos, nos curvarmos diante da majestade, glória e poder do Senhor. Paulo não fez isso. Paulo foi humilde. Paulo foi humilde. Paulo em nenhum momento murmurou, lamentou ou blasfemou. A reação de Paulo foi uma grande lição a todos ali presentes. Com calma e despreocupado, Paulo sacudiu a mão sobre o fogo e a serpente soltou. Contudo, diz a palavra, contudo Paulo sacudiu a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Ainda que o povo ficou na expectativa, os habitantes de Malta ficaram na expectativa de que daqui a pouco ele vai cair duro. Nós vamos ter que enterrar esse homem. Olha, ele escapou de lá, mas daqui ele não escapa. Lá nós o vimos, mas aqui, somos testemunha. Aqui nós vamos esperar a morte dele. Paulo em qualquer momento não se preocupou. Ele sabia em quem ele estava confiando, ele sabia para onde ele tinha que ir, ele sabia o que ele tinha a cumprir, ele sabia o Deus a quem ele servia. É motivo ou não é motivo de gratidão quando Deus coloca seus anjos ao nosso redor e nos protege? Queridos, isso não significa que você não vá sofrer um acidente. Isso não significa que talvez você não venha sofrer uma lesão, talvez um machucado, alguma coisa. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que Deus é o Deus da proteção. Porque Paulo poderia ter sido protegido da serpente, não poderia? Deus falou assim, não morde ele, não pica ele não. No caso dele foi mordida mesmo. Não morde ele não. Ele é meu servo, você não tem autoridade, não vai. Ele poderia fazer isso com a serpente, mas assim mesmo a serpente apegou a sua mão. E onde está o livramento? No não picar ou livrar do veneno? Aonde está o milagre? No livramento ou na cura? Aonde está o milagre? Agora eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando foram lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. Se lembram dessa história? O Senhor não poderia proteger eles e livrar da fornalha? Aonde está o milagre, queridos? No livrar antes ou durante? É aí que Deus se revela. É aí que o poder de Deus se manifesta. O amor de Deus se manifesta. É aí que o nome do Senhor é glorificado. Portanto, algumas vezes na sua vida, você vai passar por lutas, você vai passar por provações, você vai passar por enfermidades, mas o Deus que está contigo vai te fazer passar, vai te fazer vencer em nome de Jesus. Amém? E se não fizer, sabe o que está preparado para você? Vida eterna com Cristo. Você é mais que vencedor em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quer uma vitória maior que essa? É motivo de gratidão a proteção de Deus para com as nossas vidas.
Quarto agir de Deus: testemunhas a ser parecida com Cristo. Veja lá. Mas havendo esperado por muito tempo, e observado ainda, continua no versículo 5. Mas havendo ainda esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Passaram a dizer que ele, Paulo, era um Deus. Esta é uma reação típica humana: adorar a quem não deve ser adorado. Tem gente que idolatra gente, suscetível a erro, a pecado, a traição, a tudo. Nós que não digamos, né? Diante de uma política que nós estamos vivendo. Confiam em homens, confiam em cavaleiros, confiam em tanques, confiam em armas, mas não confiam no Senhor. E tudo gera decepção. E quando gera decepção, você começa a maldizer. O quê? Eu confiei nesse pi. Espero que não chegue nesse pi, né? Porque nós somos crentes. Espero que não chegue nesse pi. Espero. Em verdade, Paulo não era um criminoso, merecedor da punição, e nem um Deus, mas representava ao Deus a quem ele servia. É óbvio que Paulo não se apoderou desta conclusão dos nativos, se tornando prepotente, mas com certeza anunciou a Jesus que foi o autor daqueles milagres. Foi o autor da proteção do povo, do barco, dos marinheiros, a proteção contra a picada de fogo. Ele, Jesus, era o Senhor a quem Paulo representava. E isso é motivo de gratidão. Porque quando as pessoas olham para você, chega para você, olho no olho, e fala: você é diferente. Você é crente, não é? Você é um cristão, não é? Isso é motivo de gratidão, querido. Sabe por quê? Porque eles estão vendo Cristo em nós. Isso é motivo de gratidão, porque conseguimos dar testemunho que somos servos, servas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós estamos trilhando e caminhando e dando um bom testemunho para essas pessoas, porque o nosso Redentor vive e reina para todos sempre. Mudou a minha vida, mudou a sua vida, mudou o nosso modo de agir, mudou o nosso caráter. Agora podemos dar testemunho que vivemos em novidade de vida, porque manifestamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso é motivo de gratidão. É motivo de gratidão as pessoas poderem enxergar em nós Cristo, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta. Isso é motivo de gratidão. O quinto agir de Deus, a cura. Versículos 7 a 9. Nos diz a palavra: nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado, sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita, e logo depois de orar, impôs as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. Ser um fiel ou uma fiel torna-nos canal de bênção nas mãos do Senhor, um instrumento de cura na vida de outros, conforme eu falei no começo. Você é um servo, uma serva do Senhor. Você é o canal de bênção que Deus quer usar para manifestar o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua bondade através da sua vida. Quando nós nos colocamos, queridos, como marceneiro, que eu e o pastor Daniel somos, nós utilizamos muitas ferramentas, não é verdade, pastor? A dona de casa,
Consegue cozinhar sem uma faca? Consegue cozinhar sem um garfo, uma colher, uma frigideira? Sabe o que é isso, queridos? Isso são instrumentos que são usados por você para que você conclua aquilo que você quer fazer, ou seja, alimentar vidas. Nós, como marceneiros, para fazermos uma arte, fazermos uma obra, fazermos um objeto. Então, quando nós os colocamos nas mãos do Senhor, nós nos tornamos instrumentos de edificação, de cura, de salvação. E é esse o propósito de Deus para as nossas vidas, nos transformar em instrumentos de transformação e de salvação na vida das pessoas. Para isso você precisa se colocar. Para isso você precisa se doar. Para isso você precisa se entregar nas mãos do Senhor, para que Ele possa usar de você, com você, para fazer aquilo que Ele quer fazer na vida do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu colega de trabalho, da sua parentela, do colega da escola, da universidade. Você é o canal, o instrumento que Deus quer abençoar vidas. Amém? Glória a Deus. É motivo de gratidão isso? Sermos instrumento? Amém. Sexto, agir de Deus. Não se preocupe que só tem mais 10. Sexto, agir de Deus. O reconhecimento. A parte A do versículo 10. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. Ali, definitivamente, reconheceram que Paulo não era um criminoso. Eles reconheceram que Paulo não era um criminoso, mas um servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um homem que estava ali para fazer a diferença, não somente naquela ilha, mas principalmente na vida daqueles marinheiros que tiveram um longo tempo de viagem e começaram a respeitar, honrar a Paulo como homem de Deus, servo do Senhor, pois tudo aquilo que Paulo disse aconteceu. Foi ou não foi o que o pastor pregou domingo passado? Aconteceu. É motivo de gratidão o reconhecimento? Sim, quando somos reconhecidos como servos e servas do Senhor. O sétimo, agir de Deus. Provisão, a versículo B do versículo 10, a parte B do versículo 10. Quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Queridos, Deus é o Senhor da provisão. Tenha certeza disso, que Ele vai prover. Ainda que a situação pareça desesperadora, ainda que pareça que tudo está perdido, Deus surpreendentemente é o Deus da provisão. Ele vai te surpreender em nome de Jesus, eu creio. Ele ainda vai te surpreender, porque muitas vezes o nosso sentimento, quando nós olhamos para o mundo, quando olhamos e contemplamos tudo que está acontecendo à nossa volta, não temos nenhuma expectativa de coisas boas. Mas o Senhor, que é o Deus da provisão, vai te surpreender em nome de Jesus. E você vai ver as potentes mãos do Senhor sobre a sua vida, te conduzindo, te livrando, te protegendo, te guardando, te abençoando, fazendo prosperar em nome de Jesus. Amém? Ele irá agir em sua vida no momento certo, para que não somente você, mas muitos outros vejam e testemunhem que Jesus Cristo é o Senhor da provisão. Talvez você não se lembre agora, mas eu tenho certeza que Deus agiu em sua vida em algum momento na sua jornada para lhe proporcionar um milagre. Se você começar a buscar e ver algumas situações, às vezes passamos por algum momento na vida, nossa,
Deus já entrou com providência na minha vida naquilo lá, aqueles anos lá atrás. Agora eu estou me lembrando como foi que Deus agiu, e da forma como Ele agiu lá, eu tenho certeza que Ele vai agir aqui agora novamente, porque para Deus não há impossível. Não há impossível. Devemos nos alegrar, queridos, e ser grato. Devemos. Mas o que mais nos dá motivo de gratidão não são as bênçãos materiais. Isso é bom. Quem não quer receber um carro bom? Quem não quer ter aqui uma casa boa, um bom emprego, uma família abençoada, próspera? Quem não quer? Não há pecado nisso. Mas o maior motivo da nossa gratidão não são essas coisas. Nós devemos nos alegrar e ser grato, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, pois esta é a condição da vida eterna com Cristo. E essa ninguém pode tomar de você, a menos que você abra a mão dela e o inimigo tire de você. Você autorize o inimigo a tirar. Esta é a condição da salvação, da vida eterna em Cristo. O seu nome escrito no livro da vida. Veja o que diz em Apocalipse 21 e 27. Diz assim: nela jamais entrará, ou seja, na Nova Sião, na Canaã celestial, que o Senhor tem preparado para aqueles que são fiéis. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Seu nome está escrito no livro do Cordeiro? Amém? Convicção, certeza, isso é importante. Você não pode ter dúvidas, porque a dúvida é gerada pelo pecado. Você precisa ter a certeza, a convicção de que você está no centro da vontade do Senhor. E se Jesus voltar agora, assustaram? Vai ser mais rápido que isso. Vai ser um piscar de olhos. Você estará com Ele para todo sempre, eternamente. Glória a Deus. Aleluia, aleluia e aleluia. Então, queridos, se alegre por tudo que o Senhor tem te dado, mas principalmente pelo seu nome estar escrito no livro da vida, porque haja o que houver, aconteça o que acontecer, você está salvo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aqui, por incrível que pareça, talvez se você olhar possa até achar mais, mas eu achei o número da perfeição, 7 motivos de gratidão nesse trecho. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Posso, pastor? Eu quero orar por você. Você que não tem conseguido enxergar que Deus tem agido em seu favor e que tem lhe faltado muitas vezes ações de graça, atos de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e principalmente pelo seu nome escrito no livro da vida, que nessa noite você saia daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque grande é a salvação que Deus tem realizado na sua vida. Então eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, e nessa noite você não vai pedir nada, em nome de Jesus, não peça nada. Agradeça ao Senhor, porque esse é um culto de gratidão. Esse é um tempo em que você reservou para agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele já fez em sua vida, inclusive e principalmente com o seu nome escrito no livro da vida. Comece a orar aí, curve a sua cabeça e agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço, Senhor, até mesmo por esse problema de saúde, porque me faz chegar mais próximo de Ti, me faz viver na dependência de Ti, me faz, Senhor, a me humilhar, a me curvar diante do Teu poder, da Tua majestade. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu trabalho, ainda, Senhor, que não seja aquele que eu queira, que eu precise, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me abençoar, e eu ainda vou ser ainda mais grato
a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Vai agradecendo, agradeça agora, exalte o Senhor, fale ao Senhor, diga a Ele o quanto Ele é bom, diga a Ele o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele tem sido bom para com você, para com a sua família, para com o seu filho, para o seu pai, sua mãe. Diga de voz alta, agradeça, tome esse tempo para agradecer ao Senhor. Pai, receba a nossa gratidão pela Tua bondade, amor e misericórdia. Te agradeço, Senhor, pela Tua provisão para com as nossas vidas, em todas as áreas, quer seja o Senhor nas materiais, na área física, na área material, na área emocional, na área da saúde, na área financeira, em todas as áreas, Senhor, o Senhor tem sustentado, pois até aqui o Senhor nos ajudou, não tem deixado faltar nada, de forma que ainda conseguimos até abençoar outros. Mas, Pai, nós queremos Te agradecer de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, pela salvação que o Senhor proporcionou através de Seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que ofereceu a sua vida por cada um de nós, nos dando a oportunidade de sermos filhos e filhas, servos e servas do Senhor Jesus Cristo, do Senhor nosso Deus, e o nosso nome está escrito no livro da vida, mediante a tão grande salvação de um Cordeiro que morreu em meu lugar. Receba essa gratidão, Senhor, e que jamais falte em nossas vidas essa forma de gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. E vamos Te agradecer ainda mais, Senhor, porque confiamos no Deus da provisão, confiamos que o Senhor ainda há de fazer muitas coisas, e desde já Te entregamos gratidão, Te entregamos honra, ações de graça, porque Tu és bom em todo tempo, e em todo tempo Tu és bom. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Então você tem muitos motivos de gratidão.